texto de Josué capítulo 1, versículo 7. Um versículo só. Que diz assim, ó, já está aí, né? Ó, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Amém. Vou usar só esse texto e vou dar aqui um panorama do que está acontecendo nesse momento. Quem falou isso aqui? Quem está falando isso aqui? Deus falou isso aqui. Falou isso aqui para Moisés, para Josué. Por que Deus fala assim? Por que Deus falaria para alguém: ei, seja forte, meu. Tenha coragem. Porque existe uma parte que nós temos que fazer. O milagre, as coisas que estão além da capacidade humana, presta atenção, Deus faz. Mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos chegar no milagre. Então o que está acontecendo aqui? Que esse cara chamado Josué está com medo. Ele está com medo porque ele vai substituir o maior líder que Israel já teve. Ele vai agora pegar a vaga de Moisés. E Moisés, todo mundo sabe, até quem não é crente conhece a história de Moisés. Tem novela, tem filme, tem série. Moisés é aquele cara de 82 anos de idade, sem uma metralhadora, sem um fuzil, sem uma arma na mão, vai enfrentar Faraó e liberta todo o povo de Deus da escravidão no Egito. Um ato miraculoso por Deus. E ele sai com todo o povo de Deus lá do Egito para levar eles para o cumprimento de uma promessa. Eu vou dar Canaã para vocês. E esse cara atravessa o deserto por 40 anos, levando quase 2 milhões de pessoas ali. Eles passaram nessa peregrinação do deserto em um lugar chamado Yeshimon, que no hebraico significa lugar sem condição de vida humana, de vida vegetal e de vida animal. Olha só, ou seja, aquele deserto que eu fui lá em Israel, eu vi 50 graus no calor, meu, que não adianta ar-condicionado, não adianta não. Você pisa na areia, você não corre para dentro lá, porque não dá. Esse povo passou por esse lugar. E esse povo passou por um lugar assim que não tinha água. E na hora que não tinha água, eles recorriam ao líder: olha, nós vamos morrer. Ele orava, a água saía da pedra. Esse lugar não tinha comida. E ele orava, o pão caía do céu. Então, quando Moisés ele cumpre a missão dele e leva o povo até as margens do Rio Jordão, e após o Rio Jordão era a terra de Canaã, Deus fala assim: Moisés, a missão que eu tinha para você era até aqui. Muito obrigado, agora eu vou te recolher comigo, né? Aí Moisés sobe o monte Nebo e morre. Deus leva Moisés para o céu com ele. E agora o povo precisa de um novo líder. E quem é o líder agora? O assessor de Moisés. Porque ser assessor é uma coisa. Agora, você assumir uma liderança, a responsa é muito maior. Né? O assessor está ali. Então, ele era o assessor de Moisés. Ele estava envolvido com tudo isso, mas ele não tinha responsabilidade. Se Moisés erra, se Moisés dá uma direção errada, Josué estava ali. Então, agora o líder foi removido. E quem vai ser o líder que vai conduzir o povo? Deus falou: Josué, agora é contigo. Aí ele fala: Então aqui nós já começamos a aprender. O que Deus tem com você, você vai conseguir, desde que você remova o grau comparativo. Então, o que começou a travar ele aqui é que ele começou a se comparar com Moisés. E ele começou a falar assim: pô, mas eu vi esse cara orar e a terra abriu. Eu vi esse cara orar e não tinha carne aqui. No outro dia estava todo mundo fazendo churrasco aqui, porque a oração dele Deus ouvia. E agora o que eu vou fazer? Então ele tremeu. Por quê? Porque ele deixou de olhar pelo que Deus estava falando e começou a orar pela situação dele. Então, em nome de Jesus, nenhum de nós aqui pode fazer milagre. Mas quando nós estivermos em Deus, milagre será uma coisa natural na nossa vida. Então remova o grau comparativo, porque servindo a Deus, a missão é a mesma. Ele só está trocando as ferramentas do momento. Ele precisou de Moisés agora ele precisa de um militar. Agora ele precisa de um homem que derramava sangue, porque Josué vai ser capitão. Porque Josué era um soldado. E agora, para eles conquistar a terra, eles tinham que dominar a civilização que estava ocupando a terra ali, matar 32 reis, dominar 32 nações e tomar posse
daquilo que Deus tinha dado. Falei, Moisés era pacato, ele era o homem mais pacato da terra, ele não tinha arma, ele tinha um cajado. Aí Deus falou, Moisés, você conduziu até aqui, agora eu preciso de um capitão. Então, eu quero dizer com isso que você tem exatamente o requisito certo para o momento que você está vivendo. Não deixa de viver o melhor da tua vida, porque alguém passou e você acha que é melhor do que você. Com Deus, isso não existe. O sucesso é para todo mundo. E Deus vai falar isso aqui. Então, o que me chamou a atenção não é essa história. O que me chamou a atenção foi o que Deus fala para Josué. Porque ele fala assim, ô Josué, eu sei que você está com medo. Seja forte, rapaz, e muito corajoso. Ouve a palavra que o meu servo está te falando, que era a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o que eu estou fazendo aqui. Ouve essa palavra, honra ela, obedece ela. E aí Deus fala uma palavra só, que falou muito ao meu coração. Que Deus falou isso aqui para ele, ó. Você terá sucesso em qualquer lugar por onde você for. Então perceba que a palavra sucesso, ela saiu da boca de Deus. Eu estou 24 anos que eu estou na igreja. Porque eu percebi na igreja que existe um grupo de pessoas resistentes ao sucesso. Porque eles acham que agora vem para a igreja, agora é coitadinho, né? Não, sucesso é uma palavra muito grande, né? Talvez seja uma coisa do mundo, seja assim. Deus não falou para Josué que ele ia ganhar uma batalha só. Deus não falou para Josué, não, Josué, você pode dormir tranquilo, porque eu vou passar esse rio Jordão com você, e aí vocês vão conquistar um pedacinho da terra. Não, Deus foi muito mais além. Deus falou para ele, se você fizer o que eu estou direcionando, você vai ter sucesso em qualquer lugar que você pisar a planta dos pés. Eu quero te mostrar aqui algumas coisas relacionadas a sucesso, gente. Porque não adianta eu falar que você vai ter sucesso se você não tem base para caminhar. Se você não entende que isso, às vezes nós tivemos uma criação tão difícil, não fomos ensinados a isso, a nossa mente ficou empobrecida. Você sabe por que Israel morreu no deserto? Deus libertou eles. Deus matou o exército de Faraó, acabou com o Egito, que até hoje não é nada. O Egito não é nada no esporte, na economia, não é nada, é túmulo de ex-faraó, é lugar de turismo para cavar lá e achar os tesouros antigos. O Egito não é nada, porque Deus quebrou o Egito e nunca mais se levantou. Então Deus, ele tira o povo dele do Egito, e esse povo que Deus tira, aquela geração morre, sabe por quê? Porque a mente deles ainda era uma mente de escravo. Porque na hora que começava a vir o aperto, os perrengues, as dificuldades, eles falavam assim, não vai dar certo não. Eu estou com saudade de comer cebola e alho no Egito. E Deus falava, para com isso. Eu quero te dar uma terra que mana leite, mel. Eu quero que vocês sejam os donos da terra. E por causa dessa mente, Deus falou, não dá para trabalhar com gente que não acredita no que eu faço. E aquelas pessoas foram morrendo, e só ficou as pessoas até 20 anos de idade. Somente 2 que entraram na terra, Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque eles pensaram diferente. Eles pensavam assim, nós éramos escravos, mas agora nós somos servos do Deus de Israel, do Deus mais poderoso que existe. E os 2 entraram. Então, em nome de Jesus, remove os traumas do passado. Remove as críticas que você recebeu na tua infância, na tua adolescência, ou mesmo agora, de que você nunca ia dar nada, de que você não vai ser ninguém, porque Deus está te dizendo, você nas minhas mãos será um sucesso em qualquer lugar que você for. Isso é real. Vamos ver outros textos em que Deus fala. Você me ajuda aí, Letícia? Eu estou falando porque às vezes você vai orar por alguém e a pessoa não acredita que pode receber uma bênção. Por isso a gente faz questão de mostrar o que está acontecendo aqui. Uma pessoa que chegou na igreja numa condição espiritual, emocional, familiar e principalmente financeira, completamente arruinada. E hoje sobe aqui com um baita de um contrataço na mão, que é um que eu fiz questão de mostrar. Mas ele está cheio de contrato para trás ali. Deus está abençoando. Sabe por quê? Porque se você confiar, você vai ter sucesso na vida. Vamos ver outros textos que Deus fala de sucesso? Me dá esse outro versículo aí. 1 Samuel 18,15. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel 18,15. Outro lugar. Olha o que a palavra de Deus diz. Saul viu o
sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Então, o que amedrontou o rei? Saul já estava reprovado por Deus. Deus já tinha escolhido Davi para ser o rei agora, porque o rei Saul desobedeceu a Deus, não queria fazer as coisas do jeito que Deus mandava. E aí Deus preparou outra pessoa, mas tinha que ter agora essa mudança, a saída do rei Saul e a entrada do rei Davi. E o que amedrontou o rei, olha lá, não é que ele era forte, não é que ele tinha dinheiro, não é que ele tinha uma família mais numerosa, mas aquilo que ele estava fazendo refletia fama, sucesso, e isso amedrontou o concorrente. Ou seja, para você conquistar coisas, Deus vai fazer aparecer o sucesso na tua vida. E ele foi perdendo a força, e logo mais à frente, Davi vai tomar posse do trono de Israel. Pega outro versículo em outro lugar. Segundo Reis 18:7, mesmo assunto, outro lugar, outra época, outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Ezequias é o rei de Israel, está sendo atacado pelos inimigos, os assírios, que eram um rei muito mais numeroso, poderoso, com carros de ferro. E queria dominar, queria que Israel fosse vassalo. Vassalo é pagar imposto para inimigo, é você trabalhar para o outro reino. Então era normal naquela época isso. Mas quando ele vem aqui, esse rei ora a Deus, e Deus começa a fazer com que o sucesso comece a aparecer na vida do rei. Isso amedronta o inimigo, isso encoraja o povo de Deus, encoraja o rei de Israel, e por causa desse negócio, ele continua sendo rei e obtém uma grande vitória logo mais à frente contra esse rei da Síria. Neemias 2:20, falando sobre o mesmo assunto. Olha o que diz. Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem direito de cidadão e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Então, Neemias está falando também para os inimigos. A missão de Neemias era construir as muralhas de Israel. Então ele está ali tentando construir, que era uma forma de barreira contra os inimigos, né? Era uma forma de proteção nas cidades. Então ele está ali construindo ali. E ele fala, olha, não adianta vocês virem, porque Deus nos dará sucesso e nós vamos terminar essa obra aqui em nome de Jesus. Então perceba que a fala do povo naquela época era normal. Falar de sucesso. Então eu não sei aonde que a igreja agora atual perdeu isso. Perdeu isso porque alguém perdeu a visão. Perdeu isso porque alguém colocou na cabeça da igreja. Não, você podia ter sucesso lá fora, mas agora você é crentinho. Agora, né, aquela história que a gente vê lá fora é leão, né? Bate em todo mundo, briga, faz tudo. Aí chega na igreja, eu sou carneirinho agora, preparado para o abate. Em nome de Jesus Cristo, não tem outro caminho para você. Se você é filho ou filha de Deus, o sucesso bate à tua porta hoje. Em nome de Jesus. Outra, Salmo 90:17. Olha, o salmo é oração, é a adoração do povo. Olha o que saía da boca deles, como era comum isso. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Olha como o povo orava. Então amanhã você já sabe que vai orar, né? Você vai ajoelhar e vai falar, Senhor, obrigado. Me perdoa por ter pensado diferente, mas eu te agradeço, porque eu sou um sucesso em Caraguá. Glória a Deus. Eu sou um sucesso na minha empresa. Eu sou um sucesso na sociedade. Eu sou um sucesso naquilo que eu puser as mãos, porque o pastor pregou ontem e está na tua palavra, Senhor. Aonde quer que eu for, eu serei um sucesso. Então eu profetizo sobre a tua vida. Teu casamento será um sucesso. Tua empresa será um sucesso. Os teus filhos serão um sucesso. Todos os teus empreendimentos serão um sucesso, porque essa é a vontade de Deus para quem é dele. Sucesso, cara. Livro de sabedoria, Provérbios, vamos ver um. Olha o que diz Provérbios, é o último. 3:2. Aí é Deus falando direto já. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de
Tem outro jeito? Então você vai sair daqui assim hoje, ó. E as pessoas vão ver você chegar em casa. O que aconteceu? Está com o rei na barriga? Falando, não, o rei estava na barriga de Maria, né? Hoje ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. E eu ouvi, só porque eu sou crente, eu sou um sucesso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não existe nenhuma tática, que não existe nenhum milagre, que algo bom vai acontecer na tua vida, se nem você acredita. Deus está tratando com o cara no emocional dele, gente. Deus deu Israel para o povo ou não deu? Deu a terra de Israel para o povo dele ou não deu? Está lá até hoje. E vai ficar lá até quando Deus quiser, Deus que guarda. Foi nessa época aqui, ó. Eles não tinham terra. Eles estavam indo para a terra. Esse cara estava com medo. Aconteceu o que Deus falou que ia acontecer ou não aconteceu? Então acabou. Mas tinha um problema aqui. O povo ia lá. Sabe quem ia perder? Josué. Se ele tivesse com medo, ele tivesse insistido nisso. Deus, eu não posso. Senhor, eu vi, mas eu sou tão pequenininho perto de Moisés. Aí quem sou eu? E aí pessoas falam, não, você não pode não. A gente está acostumado com Moisés. Ele não entraria. Mas o povo estaria lá na terra. Porque aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Agora é importante você ouvir uma palavra disso, sobre isso, para você fazer parte do plano de sucesso de Deus. Então Deus está tratando no emocional dele. Josué, seja forte, meu irmão. Seja forte. Eu não estou perguntando se você vai fazer ou não vai. Eu quero que você obedeça, porque quem vai fazer todas as coisas sou eu. Então eu preciso de alguém aqui com coragem na frente. Esquece isso aí. Você era escravo de Faraó no Egito, mas agora você é servo do Deus, dono de toda a terra. E foi e conseguiu, gente. Ele foi até lá e colocou o povo na terra. Estabeleceu a divisão das tribos e concluiu o chamado dele. Então por que isso cabe para nós hoje? Que se você não remover algumas coisas da tua vida, Deus quer o teu sucesso, mas você não consegue. Que se você não tratar alguns impedimentos, e 99% deles são impedimentos emocionais, que se tornam barreiras contra o teu sucesso, você não vai viver, cara. Eu vi muita coisa acontecer num lugar onde o povo tem que ser abençoado. Eu vi muita gente só com um chamado. Eu vi muita gente boa. Eu vi muita gente que tinha uma inclinação natural para o sucesso, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque nem eles confiavam neles. Você precisa entender que não é pelo teu ou pelo meu merecimento, mas é que Deus que quer. Ninguém merece, porque todos somos pecadores. Mas o simples fato de servir a Deus sai da boca dele. Eu te dei 10 exemplos de que ele não quer outra coisa a não ser o sucesso para a igreja e para o povo dele. Agora, 3 coisas precisam agora aqui, ó, serem imediatamente removidas da tua vida. Se não até dentro da igreja. Você pode ser um orador, igual o pastor Gilmar, um bom de oração. Você pode jejuar, pode ler a Bíblia, pode comer a Bíblia, você pode fazer teologia, pode fazer o que quiser. Se você não remover esses 3 estados que são bloqueios emocionais na tua vida, você não consegue nada. Primeiro, medo. Segundo, ansiedade. E terceiro, preocupação. Se você for dominado por qualquer um desses 3 estados mentais paralisantes, você não vai conseguir nada em qualquer área da tua vida. Nem na espiritual, nem na profissional, em nada que você se levantar para fazer. Pode aí, ó, tantos anos aqui, ó. 4.000 anos essa palavra aí, 3.500 anos atrás. É a mesma coisa hoje. Hoje de uma forma mais forte, né? Que até se fala que essa é a geração da enfermidade emocional. É a mesma coisa, começou lá, ó. Quero lembrar você que você está andando com Deus, meu irmão. Quero lembrar você que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, é mentira, são as coisas escondidas que são contra a palavra de Deus. A partir do momento que você entende isso, que você se arrepende disso, que você pula para o outro lado, não existe outro caminho para você a não ser o sucesso.
Só que aí a gente esbarra com essas coisas dentro de nós, com o medo, com a ansiedade. O medo, ele faz parte do ser humano, o medo natural. Agora, o medo que ele passa do limite, ele é um medo prejudicial que rouba o teu sucesso. Por exemplo, o medo, ele faz parte do ser humano. É legal e bom você ter medo. A gente sai ali, tem um buraco cheio de serpente venenosa lá. Eu não tenho medo não, pastor, eu vou pular lá. Não, isso é loucura. Né? Tem um leão solto na rua. Não, pastor, pregou que eu não posso ter medo. Cadê o leão? Pode... Então esse medo, né, de alguém atravessou a avenida, a maior avenida lá de São Paulo, as 6 faixas de rolamento. E o pastor falou que eu não posso ter medo, eu vou fechar o olho e vou sair lá do outro lado. A hora que você chega do outro lado, você está no céu. Então esse medo natural faz parte. Mas não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando desse medo que vem por um espiritual, por um emocional, que te paralisa. O medo de desafios, o medo de mudar para crescer. Ninguém cresce sem mudança. Essa igreja cresceu porque nós arrancamos gravata, gravamos paletó, aquela igreja chata, quadrada, que não podia rir. Nós tivemos que mudar. E olha como nós apanhamos, hein? Né? Eu uso até calça rasgada hoje. E as pessoas falam, pastor, desviou. Não desviou, não. Perdi o medo da religiosidade que nunca me levou a lugar nenhum. Então você tem que perder esses medos, porque abrir mão desse medo, talvez você tenha que entender a origem do medo. Onde começou o medo? O medo começou no Éden. Porque Deus, quando Ele cria o homem e mulher, Ele não cria com medo. Ele cria com autoridade. Ele cria com poder. Ele cria com poder de criação. Aquilo que eu falei domingo passado, na tua substância natural e original de Deus, tem sucesso aí dentro, porque Deus criou para o sucesso. Porém, o homem peca, o homem erra, e aí Satanás ganha terreno. E depois que Satanás faz com que o homem desobedeça a Deus, entra tudo que não presta, entra doença, entra até espinho. Não tinha espinho e mato na natureza. A obra criativa original de Deus era perfeita. E aí entra tudo que não presta. E junto com isso entra o medo. Porque Deus todo dia ia falar com Adão, né, mostrando que nós temos que ter o contato 24 horas com Deus. Todo dia tem que falar com Deus. E aí Deus, que na viração do dia ia lá, Adão, Adão. Aí não achou Adão. Adão, onde você está? Ele estava escondido. E ele fala assim, Senhor, eu estou aqui atrás da árvore. Ele fala, não, por que você está aí? Porque eu tive medo, Senhor. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Olha aqui, depois que o diabo entrou na humanidade, depois que o mal entrou na humanidade, estabeleceu no coração do homem um medo que furta, que mutila o sucesso das pessoas. Então a origem do medo é esse. Então como que eu venço esse medo? Trazendo Deus de volta à tua vida. Quando você faz um concerto com Deus, você está dizendo assim, o inimigo, pode parar, eu não estudei como eu deveria, eu não tive uma criação em berço de ouro, mas eu entendi hoje na igreja que eu posso ter sucesso, porque Deus está na minha vida, e Deus proporcionou sucesso na vida de todos que são dele. Aí, gente, glória, oh glória. Então, é fundamental você começar a remover essas coisas. Não vou conseguir falar dos 3, domingo que vem a gente termina, você volta para ouvir o resto domingo que vem. Porque se olhar para o plano original de Deus, Ele te fez e me fez para termos sucesso, para sermos vitoriosos na vida. Sabe por que muita gente vive doente? Sabe por que muita gente vive triste? Porque não tem sucesso na vida. E no plano original de Deus, Ele nos criou só para ganhar. Não tem nem empate com Deus. É só vitória. E quando o ser humano ele aceita a derrota, a vida fica pesada. E quando o ser humano está acostumado a perder, ou então ele não entendeu que ele nasceu para ser vitorioso com Deus, a vida fica pesada. O dinheiro não consegue manter. O pecado, o tudo que a pessoa faz
para completar aquele vazio, para substituir aquela ausência, aquele buraco que tem na alma, não consegue suprir. Porque Deus estabeleceu um caminho de prosperidade, de vitória e de sucesso para quem é dele. Então, por favor, comece a trabalhar isso dentro de você. Senão não adianta orar. Senão não adianta pedir oração para quem está sendo abençoado hoje. Porque se você, que é o alvo da bênção, não acredita em você, sendo que Deus já acreditou em você, você não pode ter sucesso. Qualquer lugar, Deus falou, qualquer lugar que você for. Aí eu não moro aqui, eu moro em São Paulo. Então lá você vai ter sucesso. Aí eu vou lá para o exterior. Então lá no exterior você vai ter um sucesso. Não importa o lugar. É assim. Eu falo de mim, gente. A pessoa mais medrosa nesse monte de gente aqui era eu. Eu tinha muito medo. Por causa da forma da minha criação. Todo mundo conhece o meu testemunho. Sabe que eu fui criado no centro espírita. Então toda semana eu ia na sessão de centro espírita. E para quem já foi? Tem várias pessoas que foram libertas disso. Sabe como é aquilo? Eu era criança. E a minha mãe me levava. Então chegava aquela sessão, para quem nunca viu, é um jogo, né? E manifesta um espírito ali e o outro aqui. E esse aqui finge que é mais forte do que aquele lá. Ah, porque eu estava lá contando a vida de toda a minha família, assim, ó. Não, é porque eu estava na casa do fulano, a minha avó fazia pão, né? Aí o espírito falava assim, ó, eu coloquei veneno naquele pão, quem comeu vai ficar doente. Eu tinha comido o pão. Então eu ouvi essas coisas, né? Envenenei todo mundo, vocês vão morrer. Então você fica, olha como o inimigo trabalha na cabeça da gente. E falava assim, ó, porque eu coloquei um caixão com um defunto embaixo da cama do fulano. Eu criança, gente, eu ouvi na sessão espírita, é assim que funciona. Aí eu acordava no meio da noite, meu Deus, não pode o caixão aqui embaixo. Eu dormia assim, ó, cabeça coberta. Não ia no banheiro enquanto morrendo, medroso, que o inimigo conseguiu plantar um medo na minha alma. Quando eu fui servir a aeronáutica com 18 anos, me deram uma HK na mão, uma metralhadora, e falaram, vai tirar serviço lá. Não mata sozinho. Porque esse medo fica escondido dentro de você. E quando você está no meio da moçada, lá ninguém sabe, né? Toma todas, mas não, cara é bom demais, né? Na hora que você está sozinho. E aí ela entrou lá na picada, no paiol. E esse cara falou assim, você vai assumir agora da meia-noite às 3. E falou assim para mim, toma cuidado, viu? Que não tem problema com bandido nenhum. Mas esse lugar é assombrado. Eu falei, meu Deus do céu, agora? Eu vou lá. Gente, mas se passasse alguém ali, eu matava. Deus deu livramento. Eu via vulto, morrendo de medo. Muita coisa que era fantasia da minha cabeça. Mas isso tinha sido plantado ali pelo medo original que saiu do espiritual. Quando eu me converti, e muitas outras coisas, que eu não queria, não tinha medo. Tinha medo de fazer uma prova, um concurso público, mas eu sentava ali e falava, aquele cara é melhor que eu. Não conseguia passar em nada. Não conseguia ganhar nada. Não ganhava nem caixinha de sorte, nem rifa, não ganhava nada. Porque eu tinha medo e não acreditava em mim. Quando eu vim para a igreja, eu comecei a entender que Deus tinha sucesso, que Deus tinha o melhor, que a vida tem que melhorar em Deus. Jamais. A vida de alguém lá fora pode ser melhor do que a vida de quem está em Deus. Só que eu tinha um chamado de ser pastor, mas eu não sabia. E eu gostava de tocar violão. Daí eu comecei a gostar daquilo, daquele ambiente, né? Agora trocou os amigos, não tem aquela trairagem, mas os irmãos são legais, amam a gente, beijam a gente, abraçam a gente. Eu gostei, falei, eu vou ser crente. Mas Deus precisava do meu chamado. E um dia eu falei assim, Ronaldo, você vai pregar agora. Aí eu vi onde estava o medo. Aí eu vi onde estava o medo. Aí eu falei, dá o testemunho, gente. Eu fui no céu e voltei naquela hora assim. É o segundo maior medo da humanidade. Primeiro o medo da morte, segundo o medo de falar em público. E o diabo tinha me capturado. Justamente dentro do meu chamado. Porque se eu não falasse, eu não seria pastor. Poderia ficar tocando no cantinho lá, enrolando lá, né? Tá bom aqui. Podia ficar no último banco, eu quero minha bênção.
Mas o que Deus tinha para a minha vida era muito maior. Só que eu tinha que derrubar esse gigante. E foi muito difícil. Porque falando agora é fácil. Eu não fico sem falar, eu vou falar até meia-noite hoje. Você vai ter que me aguentar para mostrar que Deus me curou. Mas eu não conseguia. E aí, aquele dia, lógico, travou tudo. Eu não falei a maior vergonha da minha vida. Eu falei, nunca mais vou voltar na igreja. Nunca mais. Mas eu não consegui dormir. Isso me incomodou. Eu falei, não, poxa. Porque falar de cara limpa é difícil demais. Né? No mundo vale tudo, né? Você toma as cachaças lá, fala, canta, vai o que quiser. Né? Agora vem aqui falar. De Deus. Coisa que não pode errar. Tá transmitindo pela internet? Então o mundo inteiro está ouvindo nós aqui. Ó. Tem gente da igreja lá nos Estados Unidos, né? E nós estamos pregando. Minha família está ouvindo isso lá no interior. Então não pode errar. Mas eu fui atrás. E eu conto para você agora que Deus é o maior libertador que tem. Que Ele não só me libertou do medo, tirou aquilo que seria o sucesso do meu chamado, como Ele colocou uma coragem, uma paixão, um amor para falar do amor de Deus para as pessoas. Mas eu tive que chegar num momento e falar, não, Deus, eu não tenho medo mais, eu vou me levantar e eu vou entender o teu perdão pela minha vida, porque o que atrapalhava esse medo é que eu não entendia que eu tinha sido perdoado. Porque eu carregava uma culpa dentro de mim, por ter participado daquilo, por ter deixado de fazer algumas coisas, que é um outro obstáculo emocional, a culpa. De coisas que você fez lá atrás, que às vezes vem na tua mente. Coisas que você sonha, que nem a tua mulher, nem teu marido sabe, mas só você e Deus sabe. Então é isso que nós vamos orar agora aqui, para Deus te dar força, para você remover essas culpas. Eu tinha culpa comigo mesmo, de oportunidades que eu tinha perdido. Eu carreguei culpa por causa da criação das minhas filhas. Que eu queria que as minhas filhas fossem o que eu queria, eu não respeitei o chamado delas. E está aí lá isso, sabe, coitado, quanto sofreu. Não, mas você tem que fazer assim, não era aquilo. E de tantas coisas, culpa por não ter feito a faculdade que eu queria. Culpa por não ter perdoado aquela pessoa. Então a culpa me travava, eu não conseguia sair. E Deus falou, eu te perdoei. Entende isso? Eu te perdoei. Se você se arrepender, pedir perdão, toma posse da vitória e corre para o sucesso. Porque eu não sabia lidar com isso. Esse negócio brota na gente. Quando você vai e entra, começa a trilhar o caminho do sucesso, aquele medo brota, aquela culpa se estabelece em você, você fica doente. Minha esposa está aí, ora por mim. Abençoa a minha mente, ora na minha cabeça. Eu estou mal, estou depressivo. Estou deprimido, estou ansioso, eu não estou em pecado, mas eu não consegui me desvencilhar de erros e de falhas que eu tinha cometido no passado. Só quando eu entendi, como Josué talvez tenha entendido e chegou até o sucesso, de que ninguém aqui, no mundo inteiro, é digno da glória de Deus, até que reconheça os pecados, confesse e entenda quem Deus é na nossa vida. Eu comecei a tratar disso, só que eu fazia assim, aí eu entendi, tá bom, Senhor, eu acredito que o Senhor me perdoa então por eu ter feito isso, me perdoa por eu não ter feito aquilo. Eu fazia isso 3h da tarde. Quando dava 7h da noite, eu estava lá de novo, Senhor, perdoa eu. No outro dia, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é orar, eu vou lá, eu oro 1 hora, e eu ficava falando, Deus me perdoa, então eu não conseguia progredir também. Deus falou assim, eu sou aquele que perdoa direto. Eu sou aquele que perdoa de primeira. Se você se arrepender e colocar para fora os teus traumas, os teus medos, os teus fracassos, porque eu sei, e se você me pedir perdão, imediatamente serás curado. Ou seja, não se fala mais nisso. E aquele negócio perdeu completamente a força dentro de mim. Ou seja, tive uma revelação de Deus, tem uma culpa me cercando, me interferindo e não deixando eu tomar posse do sucesso, ou então tem um medo, tem uma ansiedade, tem uma preocupação que me domina, eu devo pedir perdão para isso.
E eu devo pedir para Deus cancelar e me liberar para o perdão e para o sucesso. E não se fala mais nisso. Siga em frente. E esses negócios todos perderam a força em mim. Em nome de Jesus. Quero orar para Deus te libertar dessas coisas. Espiritualmente, acabou. Espiritualmente, nós vamos ver as imagens daqui a pouco aqui. Jesus já venceu por nós. Jesus venceu toda a obra maligna sobre a tua vida, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, todo o mal que fizeram contra o teu nome, contra a tua família, está cravado na cruz do Calvário, e pelo sangue de Jesus Cristo está tudo isso limpo e apagado. Você é um sucesso. Mas o que sobra na nossa vida são esses obstáculos emocionais. E eu peço a Deus agora para que isso seja removido da tua mente, por favor, filho de Deus. Hoje você vai andar com sucesso em nome de Jesus. Não deixa nenhum trauma te paralisar. Quando você perceber que essas coisas querem dominar a tua vida, você se levanta e fala: está repreendido em nome de Jesus. Eu já me consertei com Deus, e esses pensamentos não vão mais me paralisar em nome de Jesus. Seja qual for o pecado que você tenha cometido, elimina esse sentimento de melancolia, de medo, de vergonha, porque é exatamente o que Deus está falando para Josué. Seja forte e muito corajoso. Obedece a minha palavra e será um sucesso em qualquer lugar, por onde for. Se coloque de pé, por favor. Falta 8:45, nós vamos terminar certinho hoje aqui. Tinha muita coisa para falar, mas importante é não pelo muito falar, mas você entender o que você precisa fazer. Uma outra coisa que muito dilacerava o meu sucesso era a aliança de almas que Deus não estava junto. As amizades, as influências. Muitas vezes eu ouvia mais o que os amigos que não tinha nada de Deus falavam, do que alguém que tinha um conhecimento maior falava. Então isso acabava dominando a minha vida e a preocupação tomava conta de mim. Todos nós aqui temos motivos para termos preocupações. Mas você precisa entender que se essa preocupação, seja qual for, te dominar, você não terá sucesso. Eu sei que é difícil. Está aí a vida do Neto, que podia dar um testemunho aqui. Que não tinha condição financeira, que estava numa situação difícil. E hoje está contratando gente para trabalhar. É esse o Deus que eu falo aqui. Essa coisa nem é mais importante na nossa vida, essa coisa de material, de prosperidade. Mas quando Deus fala para você sobre sucesso, isso está incluído junto. É sucesso na tua família, rapaz. É sucesso no meio que você trabalha. É sucesso nos teus projetos. É sucesso em tudo que você se levantar para fazer. Entenda isso. Quais são os seus planos? Se você colocá-los na mão de Deus, você vai ter sucesso em todos eles. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero que você dê 1 minuto agora aí. Entenda que Deus te ama. Entenda que um preço foi pago em prol da tua vida. Negócio de igreja que não é brincadeira, irmão. Nós envolvemos casamento, nós envolvemos família, nós envolvemos aqui o futuro das pessoas. O que eu estou falando para você é verdade. Em nome de Jesus. Deus foi quem fez você. Você pode tentar em qualquer lugar. Mas se você quiser fazer sem Deus, me perdoa falar isso. Eu não posso falar de sucesso para você. Porque o próprio Deus falou: sem mim nada
podereis fazer. Então, em nome de Jesus Cristo, agora seja tocado pelo Espírito Santo aí. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração para o teu amor agora. Sabemos que não é pelo nosso merecimento, mas é pela tua bondade. Sabemos que não é pela nossa habilidade, pelo nome famoso da nossa família, ou por obras que fizemos. Mas nós recebemos de ti porque o Senhor é Deus, porque nos ama, e porque és bom, é generoso, é suficiente para nós. Eu quero repreender agora toda maldição hereditária. Eu quero repreender agora todo fracasso sobre a vida de cada pessoa que representa uma família aqui. Porque a partir do momento que nós começarmos a termos sucesso, as pessoas vão querer vir e vão querer entregar as vidas ao Senhor. Então eu libero agora prosperidade sobre a vida dessas pessoas. Então eu libero agora paz. Eu repreendo a ansiedade. Eu repreendo o medo, pois a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então enche cada coração aqui agora com o teu amor. Prova as palavras que eu tenho dito aqui, Senhor, porque eu as tirei da tua palavra, Senhor. Cura as pessoas que entraram doentes aqui agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado no teu corpo, seja curado nos teus ossos, na pele, no sangue. Seja curado e liberto dos vícios. Seja curado agora de enfermidades emocionais, de traumas, que são como obstáculos na tua vida em forma de medo, de preocupações, de ansiedades. E só Deus sabe o que você passa. Eu libero a cura e a libertação sobre a tua vida agora. A partir de hoje, a tua vida será um sucesso. Permanece na presença de Deus esse minuto. Fica aí. Deixa Deus te envolver agora. Não fala com ninguém agora, só com Deus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Distribua dons espirituais nesse lugar, Senhor. Manda embora o espírito de insônia, de preocupação. Quantas coisas nos cercam e tentam nos dominar, mas nós não aceitamos. Nós aceitamos sermos dominados apenas pelo Teu Espírito, Senhor. Libera sucesso aqui nessa noite, Deus. Pessoas que estão endividadas, pessoas que estão deprimidas, depressivas, nós repreendemos, Senhor. Essa pessoa vai ao médico somente se o Senhor não fizer um milagre agora. Todavia nós confiamos, Senhor, na Tua mão, que Tu és o médico dos médicos, Senhor. Abençoa agora, repreende, joga por terra esse espírito de depressão em nome de Jesus. Síndrome do pânico, medo de não dar certo, medo de não vencer. Joga fora isso, Senhor. Porque a Tua palavra é extremamente explícita de que nós teremos sucesso nas missões mais difíceis do mundo. E eu sou o primeiro a dizer isso, porque eu não poderia estar aqui. Eu já deveria estar morto há muitos anos, mas pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor transformou a minha vida de pecado num sucesso, Deus. Então abençoa os meus irmãos, abençoa os visitantes, abençoa minha filha, o meu genro, abençoa essas pessoas, abençoa o neto, a Bruna, abençoa cada pessoa aqui, Deus. Nós liberamos sucesso sobre essa cidade, Deus. Nós liberamos saúde, nós liberamos recursos financeiros, sim, Senhor. Nós liberamos os jovens de morrer antes da hora, não irão.
Nós oramos contra o tráfico, contra os abusos sexuais, os abusos físicos, contra a criminalidade. Fortalece a polícia, Deus. Abençoa esse lugar, abençoa o nosso prefeito, abençoa o delegado, abençoa os juízes, os promotores, os vereadores, Senhor. E nós profetizamos que todos eles terão sucesso, Senhor, porque o Senhor quer o bem desse lugar. Enquanto essa igreja estiver aberta, nós vamos produzir o bem nesse lugar. Porque hoje aqui há muitos jovens, Senhor, que foram arrancados do tráfico e hoje são líderes de célula.